Então, como nós viemos trabalhando, né, a partir de agora a gente entra nas aulas, enfim, nos encontros e na discussão e troca de ideias sobre as principais modalidades de participação social em políticas públicas no Brasil. É claro que nós não veremos assim todas, enfim, mas as principais sim, né? Elas são bem conhecidas, são destacadas do ponto de vista prático, né, da nossa democracia e também muito trabalhadas por pesquisas nas ciências sociais em geral, né? Então, até agora a gente viu, relembrando um pouco, aspectos relacionados às teorias democráticas, principais correntes teóricas sobre a democracia, porque nos interessa muito essa relação entre democracia representativa e participação cidadã, que se dá por meio de diversas formas, enfim, instrumentos, instituições, mecanismos. E no caso brasileiro, né, nos interessa muito essas principais modalidades, dentre as quais os conselhos de políticas públicas ou de direitos, né, tem uma experiência bem significativa nos últimos 30 anos do Brasil, a partir do momento em que o país se redemocratizou. Também os orçamentos participativos, com a sua especificidade, a sua diferença, as conferências de políticas públicas, a participação digital, né, que é uma modalidade, não é nenhum instrumento, não é nenhuma instituição participativa específica, e outros aspectos, aí já no encerramento do programa da nossa disciplina, que tratam de alterações no contexto político brasileiro, em especial a partir de meados da década passada, né, que constituiu uma nova situação um pouco adversa a esse tema da participação em geral em políticas públicas, né? Então, é isso. Hoje a gente vai ver essa questão dos conselhos de políticas públicas e de direitos, ressaltando que tem uma vasta bibliografia acadêmica sobre esse tema em geral, porque nós estamos tratando não só de um período histórico já bastante razoável, são pelo menos 30 anos, um pouco mais até, de experiência prática no Brasil, né? E por outro lado, porque isso ocorreu e vem ocorrendo nos três níveis da federação, né? Nos municípios, nós temos aí um pouco mais de 5.000, em torno de 5.500 municípios no Brasil, nos estados, todos os estados da federação e também na União, né? E alguns desses conselhos, eles são, inclusive, obrigatórios do ponto de vista legal, constitucional e também resultante de outras legislações que foram aprovadas ao longo do tempo. Então, isso tudo constitui uma realidade que abarca, né, um número significativo de conselhos de políticas públicas, de direitos, que, por um lado, eles respondem a uma legislação. Estou aqui autorizando a entrada na sala de pessoas, né, matriculados. Então, eles respondem a esse tempo e também a essa realidade dos três níveis da federação. Alguns desses conselhos surgem por legislação, né? É o caso principalmente dos que surgiram nas políticas sociais. E quando a gente fala em legislação, não quer dizer que isso tenha sido uma iniciativa de governos, né? Eles também são iniciativas de movimentos sociais, de comunidades de políticas públicas, de parlamentares, enfim, desta multiplicidade que constitui a realidade social e política, né? E de vínculo e de lutas temáticas, né? Portanto, aqueles que são
digamos, decorrentes de legislação, não necessariamente nos dizem que foram decorrentes de uma iniciativa governamental ou de uma iniciativa dos poderes executivos, nos 3 níveis, né? Locais, estaduais e federal. Né? A sua gênese, a gênese desses conselhos em cada área temática, ela é variada e, em geral, ela responde a processos que fazem parte do processo de democratização, né? Seja oriundo de movimentos, atores civis, na sociedade civil em geral, por partidos políticos, enfim, por iniciativa desta relação entre parlamentares com atores sociais, com a comunidade de políticas públicas em geral. Portanto, a sua gênese é bastante variada nesse sentido, né? Outros conselhos não têm a sua gênese e a sua consequência em termos de legislação, né? São minoritários, mas são casos de conselhos que necessariamente não necessitam desse estatuto legal formal. Agora, evidentemente, a grande maioria dos casos, quando nós estamos tratando de conselhos, em geral, eles acabam, digamos, tendo no seu ciclo, né, de nascimento, implementação, esse estatuto legal formal. A gente vai ver que outras modalidades de participação não necessariamente. Mas é um requisito presente nos conselhos em geral, né? Como eu estava dizendo, então, nas políticas sociais, é o caso da saúde, educação, né? Educação, nesse caso, principalmente é fundamental e aquela de ensino médio, mas, enfim, corresponde às competências municipais e estaduais da União. Então, no caso da saúde, no caso da educação, no caso da assistência social, principalmente esses conselhos são obrigatórios, né? Eles respondem à construção de uma política pública que é sistêmica, que é nacional e que se organiza na sua elaboração e na sua implementação e no seu controle por meio das instâncias federativas, né? Agora, claro, existem e surgiram outros conselhos, também fruto de processos de democratização, como é o caso, né, do Estatuto do Idoso, é o caso dos conselhos dos planos diretores, que é resultante de todo o processo desde a Constituinte, nos anos 80, de uma legislação própria para o meio urbano, para as cidades, fundamentalmente, né? Embora cidades não queiram dizer meio urbano, mas, enfim, que diz respeito às cidades, e neste caso, com o Estatuto das Cidades aprovado em 2001, praticamente 13 anos depois da aprovação de alguns artigos na nossa Constituição Federal, de 88, nós temos, então, com o Estatuto da Cidade, uma normatização e, dentre elas, a obrigatoriedade da existência dos conselhos dos planos diretores ou das cidades, dizendo, então, que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm a obrigatoriedade em elaborar, né, um plano diretor de desenvolvimento urbano enfim, temos uma grande parte dos municípios do Brasil, inclusive as capitais e grandes cidades, das regiões metropolitanas e outras, já tinham, né, na sua estrutura administrativa e política e de gestão, esses conselhos que são importantes no sentido de, enfim, discutir e aprovar projetos, discutir questões relativas ao modelo, né, e à forma de ocupação e uso dos espaços municipais e dos espaços
urbanos, e isso também é algo relevante, na medida em que o Brasil é majoritariamente formado por uma população urbana e tem hoje, né, uma importância, digamos, da formação urbana relevante. Então, eu dizia que, por exemplo, nas áreas, por exemplo, das políticas para a faixa etária considerada dos idosos, na questão da juventude ou das juventudes, em relação também a gênero e questões relativas a essa perspectiva de gênero, né? Na questão racial e étnica, enfim, há uma razoável diversidade, né, e multiplicidade de conselhos, sendo que alguns são obrigatórios, em especial esses oriundos de políticas sociais, outros fazem parte da dinâmica, né, dinâmica democrática, enfim, de interação entre Estado, governos e sociedade civil e instituições de representação política, como os parlamentos, né? E outros são fruto de uma especificidade local, estadual, ou até nacional, no sentido de entender que é importante para a democracia ter conselhos que tratam, né, de um determinado tema, nesta lógica da complementaridade entre a democracia da representação política, né, e a democracia participativa de participação de atores civis ou da sociedade civil, né? Isso sempre está em jogo de maneira democratizante ou também a partir de um movimento de desdemocratização ou de retrocesso neste processo de democratização, como é o caso do Brasil, né? Em especial a partir do contexto de 2016, que se acelerou a partir das eleições presidenciais de 2018, né? Inclusive com o fechamento e o encerramento de alguns desses espaços, dessas instituições participativas, por exemplo, em nível nacional, quando elas não eram oriundas de uma legislação aprovada no Congresso Nacional, né? Ou seja, por exemplo, o governo federal ele tem competência para não dar prosseguimento a alguns conselhos e espaços de participação quando esses surgiram de decretos presidenciais, decretos do governo, neste caso o governo federal, né? Isto dá margem, né? E deu margem para que alguns desses conselhos fossem encerrados, como é o caso do Conselho Nacional das Cidades, né? Que foi um espaço muito importante de debate e aprovação de políticas e de realização de conferências nacionais tratando deste tema urbano, desse tema das cidades, né? Muito importante para a realidade brasileira, mas que até aquele momento de 2019 não havia sido fruto de uma legislação nacional aprovada pelo Congresso Nacional. Então, isto configurou uma situação onde foi possível para o atual governo, entendendo que não deveria haver mais esse espaço democrático, esse espaço de discussão da sociedade civil em geral, movimentos sociais, enfim, de entidades e organizações de técnicos vinculados a essa questão, né? Assim como outros que sofreram uma restrição muito grande, como é o caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, o CONAM, muito importante, muito relevante para a política nacional do meio ambiente. Como foi o caso também do Conselho vinculado à política nacional da igualdade racial, né,
e assim como na questão das mulheres e de gênero. Bem, gente, mas enfim, é muito pouco tempo, né, para discutir vários elementos, vários aspectos que são importantes relacionados à questão dos conselhos, né, em geral, e também para fazer um balanço de toda a literatura acadêmica, de toda a pesquisa acadêmica que existe sobre os conselhos no Brasil, né? Mas para aqueles que quiserem, que têm mais interesse, enfim, tanto acadêmico como do ponto de vista social, né? Existe uma literatura muito boa, muito interessante, e ela pode ser acessada nesse sentido. O que nos interessa aqui hoje, né, e vamos dedicar apenas um encontro para isso, né, é a gente discutir algumas questões que são mais relevantes e que diz respeito a esta existência, né, a esta realidade dos conselhos a partir de reflexões e de investigação das ciências sociais em geral sobre alguns aspectos e dimensões importantes. Então, para isso foi selecionado um texto, né, que a Luane ficou aqui de apresentar de maneira sintética e que eu deverei depois ressaltar algumas questões, né, também muito de maneira sintética, mas que são importantes e que demonstram, né, digamos, a, a relevância do lugar que ocupa ou que pode ocupar dos conselhos em geral, sejam de políticas públicas ou de direitos, né? E, ao mesmo tempo, algumas questões que são destacadas pela literatura quando se trata de avaliar os conselhos em geral, né? Quer dizer, existe já de uma maneira bem conhecida, de certa maneira consagrada, quando se trata de destacar elementos para poder avaliar, né, não só a importância dos conselhos, mas algumas questões relacionadas à sua efetividade, ou seja, a sua relação com a elaboração e a execução de políticas públicas, né? Então, são questões assim que nos interessam particularmente hoje. Tá bom? Pergunto para o Luan, tudo bem? Podemos iniciar? Eu te autorizo aqui, né? A Júlia fez um comentário ali no chat, professora. Ela perguntou se ela vai apresentar o texto da Carla Almeida hoje também. Sim, a Júlia, né? Sim, Júlia. Exatamente. Depois da Luane, tu apresenta esse texto da Carla Almeida, que também foi selecionado porque, apesar dele tratar da área da ciência social, ele traz uma contribuição, no meu entendimento, bem interessante, importante, que permite, inclusive, extrapolar para outras áreas também das políticas sociais e até outras áreas temáticas. Então, são dois textos, né, que nos trazem elementos para avaliar de forma geral os conselhos. Então, iniciamos com a Luane e depois a Júlia também faz a apresentação, tá bom? A Luane eu já autorizei aqui como apresentador, né? E tu pode, neste ícone aí de mais, que tem no canto esquerdo inferior, puxar a apresentação aqui para todo mundo ver. Oi, boa noite. Vou começar aqui a apresentação, então. Eu nunca apresentei pelo MConf, então não sei. Uhum. Eu não tô achando aqui.
onde eu inicio a apresentação. Eu vou checar aqui. Eu autorizei, Luane, para tu também ser apresentadora, tá? Tá Isso bom, deve então. aparecer para ti um ícone aí no canto esquerdo inferior, abaixo, onde é Tá. possível. Agora eu acho que eu achei. Isso. Aí tu pode selecionar, né, o PowerPoint. Isso, está entrando aqui. Estão todos vendo? Certo? Está aparecendo. Tá bom. Eu vou apresentar sobre o texto uma estratégia multidimensional de avaliação dos conselhos de políticas, dinâmica deliberativa, desenho institucional e fatores exógenos. A celebração da participação social na teoria democrática, especificamente nas últimas 3 décadas, foi acompanhada de fortes conotações normativas no que diz respeito aos seus efeitos na autodeterminação, inclusão, redistribuição, educação cívica, entre outros. Os desafios metodológicos implicados nesta prática referem-se tanto à transformação de princípios normativos e subjetivos em variáveis e indicadores empíricos, quanto à apreensão desses significados na interação entre sujeitos e instituições. Atualmente é possível perceber um esforço dos estudiosos do assunto em tornar tais assertivas mensuráveis através da análise do impacto da participação dos processos de tomada de decisão, do ponto de vista tanto de seus resultados deliberativos, quanto do impacto destes na formulação de políticas e na prática democrática. No Brasil, onde a participação teve um papel importante no processo de redemocratização e se consolidou como característica dos processos de formulação e fiscalização de políticas públicas, as análises mostram grande fôlego, inovando nas metodologias capazes de dar conta desse fenômeno de forma comparativa, considerando diferentes contextos sociopolíticos e desenhos participativos. Em face da diversidade de dinâmicas e atores envolvidos nessa experiência no país, é importante ressaltar que o objetivo é tratar das instituições participativas, IPs, nos termos definidos por Avritzer, ou seja, instituições que operam simultaneamente por meio dos princípios de participação e representação, transformam características voluntárias da sociedade civil em formas de permanente organização política, interagem com partidos políticos e atores estatais e para os quais o desenho institucional tem grande relevância na sua efetividade. Com ênfase aos conselhos de políticas presentes em diversas áreas e nos 3 níveis da federação responsáveis por introduzir, após a Constituição de 88, o controle público na formulação e fiscalização de políticas públicas de maneira sistemática e permanente. Em primeiro lugar, é importante atentar para os efeitos das IPs em termos da qualidade do processo da tomada de decisão, legitimidade interna. Em segundo lugar, é necessário desenvolver técnicas que possam dar conta do produto do processo, ou seja, da legitimidade externa, no que se refere aos impactos da representação dos atores da sociedade civil no sistema político. A ideia que subjaz à proposta é que a representação exercida por atores da sociedade civil nos conselhos é constituída pelo processo político e dentro dele, e portanto é formada por regras formais ou relacionais que definem os papéis e funções representativos, entre outros. As decisões metodológicas, 3 dimensões de análise da participação. No estudo dos conselhos, a opção foi pela utilização da teoria democrática deliberativa como referência, dada a função deliberativa desses espaços, prevista em lei, implicando que neles devam ocorrer debates e decisões quanto à forma e ao conteúdo das políticas às quais se vinculam. A teoria recupera a ideia de que a decisão política não é feita somente pela agregação das preferências de cada indivíduo, que somadas transformam-se numa vontade geral, representada pelo processo eleitoral, mas que há momentos que precedem ou permeiam a decisão, quando ocorre a troca de argumentos divergentes entre si, a busca pelo convencimento, a alteração de preferências anteriores, entre outros processos,
que indicam a existência do debate que qualifica a decisão. Partidos teóricos deliberativos entendem que a participação no processo deliberativo deve ser institucionalizada, o que indica que as regras que balizam os procedimentos passam a ter importância no sentido de assegurarem alguns fundamentos e premissas da teoria, como a inclusão, a publicidade, a igualdade deliberativa, a reciprocidade e a conclusividade. Esses princípios têm sido utilizados como referência para se pensar em variáveis e indicadores que possam verificar sua existência e variação dos conceitos. Tais condições estão associadas com alguns efeitos democratizantes do processo decisório, como tolerância política, atenção a argumentos opostos, visão orientada para o público e sentimento de eficácia política. Assim, tendo como referência as premissas apresentadas e alguns estudos que utilizam um referencial e têm objetivos semelhantes aos que orientaram os estudos dos conselhos, buscou-se um desenho de pesquisa que possibilitasse a verificação empírica dos pressupostos teóricos. Para isso, procurou-se, em primeiro lugar, definir claramente o conceito de deliberação para, consequentemente, apresentar os requisitos necessários. Em segundo lugar, foram destacadas as condições empíricas necessárias para que haja deliberação, tendo sido considerados fatores sistêmicos, exógenos, e fatores intrasistêmicos, endógenos. Os fatores exógenos estão relacionados à dinâmica associativa da cidade e ao projeto político de seus governantes, à capacidade administrativa e fiscal dos municípios, e às características das políticas públicas. Como aspecto endógenos, às IPs destacou-se o desenho institucional dos conselhos. Outra decisão diz respeito ao âmbito ou alcance dos estudos, e nesse sentido, a opção tem sido pelo estudo comparado de conselhos de um mesmo nível de governo municipal, tanto de uma mesma política, por exemplo, a saúde, quanto de políticas diferentes, saúde, assistência social e criança e adolescente. O método comparativo possibilita descobrir relações empíricas entre variáveis e se difere do método estatístico em função do número mais reduzido de casos. A escolha da amostra das pesquisas aqui descritas teve como referência estudos anteriores que tratam do processo de descentralização da política e participação social, que asseguram que municípios com população superior a 100.000 habitantes apresentam melhor desempenho administrativo e dinâmica associativa mais significativa do que municípios menores, fatores que tendem a interferir no desempenho dos conselhos. A análise da dinâmica deliberativa, conceitos e indicadores da qualidade do sucesso deliberativo nos conselhos. Foram selecionados critérios avaliativos da deliberação, ou seja, a definição dos requisitos necessários para que se pudesse confirmar a presença da deliberação, e com isso classificar as experiências conforme a qualidade da deliberação, de acordo com determinado grau de sucesso ou fracasso deliberativo. Alguns requisitos considerados importantes para o sucesso deliberativo elencaram-se os elementos que estariam diretamente relacionados com a prática deliberativa dos conselhos e com os objetivos para os quais essas instituições foram criadas. Dentre a variedade de elementos já discutidos pela literatura para o processo decisório de políticas públicas nos conselhos, destacamos a presença de debates face a face, igualdade na apresentação de razões, ausência de coerção, interatividade e reciprocidade de discurso, discordância entre os participantes, publicidade, informação ampliada sobre os assuntos e conclusividade, em termos de decisões coletivas voltadas para o grupo ou sociedade em geral. Esses são princípios considerados relevantes para a análise dos conselhos e que permitem avaliar como ocorre a deliberação em termos de quem participa das discussões, como está se desenvolvendo a deliberação e o que é objeto das decisões coletivas. Tendo em vista a ausência de estudos capazes de compreender as variações deliberativas nas diferentes e áreas de políticas públicas no Brasil, optou-se pelas pesquisas realizadas pela análise documental, que permitem ampliar o leque de casos pesquisados e estabelecer comparações. Dentro da análise documental, as atas das reuniões têm se apresentado como um importante recurso e fonte de dados. Por serem documentos que registram os atos de fala e os discursos políticos produzidos pelos atores no processo deliberativo,
sinalizam posições políticas, conflitos, consensos e propostas. As atas permitem analisar o processo argumentativo central da teoria deliberativa. É importante destacar que, tendo em vista a grande variedade de assuntos sobre os quais os conselhos decidem, desde questões relacionadas com a sua organização até o planejamento da política pública municipal e controle de sua execução, é importante estabelecer variações no grau de efetividade deliberativa, haja vista a importância dos mesmos para a política pública em questão. Esta codificação possibilita mapear o processo deliberativo e estabelecer comparações entre os conselhos no que tange à presença ou ausência das condições necessárias para a efetividade deliberativa. Ainda que diversos aspectos da deliberação possam ser verificados por meio das atas, esse tipo de documento é insuficiente para outras análises, como a do tipo de discursos que são utilizados pelos participantes, as interações que ocorrem entre os espaços do conselho, possíveis processos de barganha, entre outros. Uma opção para a apreensão desses processos são os estudos etnográficos, que complementariam a metodologia proposta. Um passo seguinte importante para os estudos deliberativos seria identificar os efeitos desses processos na implementação de políticas públicas. Desse modo, uma potencial pergunta seria em que medida a variação na efetividade deliberativa dos conselhos explica a variação na qualidade da provisão de serviços públicos entre os municípios nas políticas analisadas. A análise do desenho institucional dos conselhos, condicionantes endógenos, a dinâmica das IPs. Aqui eu resumi bem o que é. No que concerne ao grau de institucionalização de um conselho, foram utilizadas as seguintes variáveis: o tempo de existência da lei de criação e do AI em vigor, a estrutura organizacional e a frequência de reuniões ordinárias. Considerando que as variáveis possuem pesos iguais, o grau de institucionalização revela o quanto esses conselhos estão formalizados em relação ao seu funcionamento. Quanto maior o número de variáveis elencadas presentes, maior é o seu grau de institucionalização. As características exógenas às IPs: fatores sociopolíticos, projeto político do governo e associativismo. O projeto político do governo vem sendo mensurado de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, estudos sobre experiências brasileiras vêm ressaltando o impacto da variável partido político ou coalizão partidária no apoio às IPs. Em segundo lugar, propõe avaliar a quantidade e a qualidade do conjunto de IPs existentes em um município, tendo em vista sua capacidade de captar a institucionalização da participação e o seu incentivo para a gestão municipal. Nesse sentido, os autores sugerem avaliar as diferenças entre municípios e gestões, em termos da presença de uma rede de IPs mais densa, diversificada, duradoura e deliberativa. Para a coleta desses dados, foi utilizado um instrumento preenchido pelos pesquisadores em visitas de campo. Os critérios utilizados foram os seguintes: densidade, quantidade de IPs existentes no município e sua evolução nos últimos 12 anos, diversidade, variedade em número de áreas de política pública e de métodos de participação acumulados nos últimos 12 anos, durabilidade, vigência continuada dessas instituições para além do intervalo entre gestões municipais e deliberação, as dinâmicas de interação entre os participantes e os processos de tomada de decisão previstas no RI das IPs, denominados 4Ds da participação. As dimensões destacadas pelos autores possibilitam avaliar longitudinalmente o projeto político do governo, apontando uma disposição da gestão municipal de inovar e dar continuidade às políticas participativas ou de enfraquecê-las e fragilizá-las. A apropriação qualitativa dessas informações pode contribuir também para se fazer uma comparação sincrônica entre conselhos de diferentes cidades, em diferentes casos no mesmo momento, e uma comparação diacrônica em relação à institucionalização da participação dos conselhos em momentos diferentes e sucessivos, possibilitando visualizar como determinadas administrações se posicionam em relação à participação. Capacidade administrativa e tipo de política pública.
É importante lembrar que a capacidade administrativa dos municípios está relacionada a fatores de ordem econômica e social, e não apenas à complexidade da estrutura do poder público e da organização dos governos. Fatores como a densidade demográfica, o tipo de atividade econômica prevalente, a infraestrutura urbana disponível, por exemplo, a presença de malha rodoviária e ferroviária, a localização geográfica, proximidade ou pertencimento a polos regionais com alto desenvolvimento econômico, entre outros, interferem na capacidade tributária e, consequentemente, na capacidade administrativa dos municípios. A realidade brasileira demonstra a existência de municípios com economia forte e vigorosa, em que os governos dispõem de fartos recursos para implantar e desenvolver as suas políticas públicas, enquanto outros municípios dependem quase que exclusivamente dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, repassados pelo governo federal, o que restringe significativamente sua capacidade de ação. Onde estamos e para onde precisamos ir? O que foi possível constatar com os estudos realizados sobre as IPs é que, para uma avaliação da qualidade do processo deliberativo que ocorre em seu interior, a metodologia utilizada deve aprender as variações nas dimensões realizadas à deliberação, às normas e aos fatores exógenos, uma vez que foi possível identificar a interação e mutualidade desses aspectos para o sucesso ou efetividade dessas instituições. Isso aponta para a complementaridade entre metodologia qualitativa e quantitativa para a conjugação de diferentes técnicas de pesquisa. O que se evidencia a partir dos estudos já realizados e das possibilidades que foram elencadas anteriormente é que a complexidade da democracia brasileira, das suas instituições e das possíveis interações entre elas demandam estudos que buscam captar o seu caráter complexo e possam verificar a qualidade dos processos e dos resultados que são produzidos. É isso. Ok, Luan. O texto é um pouco denso, né? Não muito, também não tão pouco. Mas, enfim, é importante extrair daí, né, quais seriam as principais variáveis e caminhos, já que o texto aborda quase que um apanhado, assim, né, uma proposição, um apanhado do que já existe, uma proposição de alguns caminhos para poder avaliar tanto a questão da efetividade dos conselhos, ou seja, como é que ele funciona e quais são os resultados práticos numa determinada política pública, e também como se dá a participação em termos de qualidade, né? O que ela tem em termos de exercício da democracia, na relação, governos, atores civis, enfim, da representação toda. Então, isso que é importante para ser destacado, né? Vou ver aqui. Bom, então, talvez seja interessante agora que a Júlia apresente também o texto selecionado, porque a gente pode discutir um pouco melhor depois dos dois textos. Pode ser, Júlia? Pode ser, sim. Para aí que eu tenho que... agora sim, foi tornada apresentadora, tá? Agora deve aparecer aí a possibilidade de puxar. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo aqui. Tá muito pequeno ou tá ok? Para mim está ótimo aqui. Certo. Então, eu vou apresentar o texto, né, da Carla Almeida, do Rafael Silva e da Euzeneia Carlos, que é a efetividade da participação nos Conselhos Municipais de Assistência Social do Brasil. Então, falando um pouquinho dos autores primeiro, né,
A Carla e o Rafael são da Universidade Estadual de Maringá e a Euzeneia é da Universidade Federal do Espírito Santo. E esse texto ele foi publicado em 2015. Ele é produto de um projeto de pesquisa que, pelo que eu entendi, estava iniciando na época também, e que se chama Efetividade do Controle Social na Política de Assistência Social. Eu até procurei informações para ver se esse projeto ainda estava em andamento, mas eu não achei. Pelo tempo que faz, eu acredito que não. Mas como o nome do texto diz, né, o que esse artigo busca é avaliar a efetividade dos conselhos municipais de assistência social. Então, o trabalho é dividido em 3 partes, né, além da introdução, onde são apresentadas as contribuições da literatura para essa temática e também daí a composição do índice de efetividade da participação, que eu vou falar melhor depois. Depois também é mostrada a metodologia e o desenho da pesquisa e, por fim, são avaliados os resultados da aplicação desse índice. Eles usam os dados do banco de dados do censo, né, do SUAS, de 2012, e daí eu até coloquei ali a imagem do SUAS só para explicar, né, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Ele está subordinado atualmente ao Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. Na época ali da escrita do artigo, ele estava dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que não existe mais. E então o SUAS é um sistema que segue a mesma lógica do SUS, né? Ele busca ligar então os 3 níveis, né? Município, Estado e a União, na elaboração e execução das políticas públicas dentro do campo da assistência social. Então, nesse sentido, né, os municípios eles são a ponta desse processo. São os municípios que sempre vão lidar com as pessoas que precisam de alguma forma, né, das políticas de assistência social. E então, os conselhos de assistência social de que trata esse texto, eles também estão muito perto da ponta. Eles não chegam a lidar diretamente com essas pessoas que precisam das políticas, mas, por exemplo, né, eles falam no texto que esses conselhos são os responsáveis por definir o que vai ser considerado uma entidade de assistência social naquele município ou não. Então, só para entender assim o que é, do que a gente está falando, né? O que são esses conselhos. Então, o texto se propõe a contribuir com um enfoque mais preciso do que normalmente a literatura, né, dessa temática consegue, propõe, enfim. Então, eles buscam medir a efetividade, né, desses conselhos, nesse caso dos conselhos de assistência social, com um universo empírico bastante amplo, né? Porque então eles pegam dados do censo e isso abrange quase todos os municípios do Brasil, eu não lembro o número de cabeça, mas são mais de 5.000 municípios que responderam esse censo. E enquanto que a maioria dos estudos, né, dessa temática se volta para estudos de caso dentro dos municípios, para estudos comparativos no máximo. Então eles tentam inovar assim e contribuir, que eu acho que eles conseguem, né, enfim, com esse estudo mais amplo. E daí eles dão uma contextualização teórica bem legal, assim, mas que eu acho que não faz muito sentido eu me deter aqui, né? Então, falando só da perspectiva deles, né, eles falam, né, que eles perseguem, então, a ideia de que o desenho institucional ele define ou favorece, né, quem vai poder participar ou não dos debates e da construção de políticas que a democracia como a gente tem hoje propõe para a sociedade civil, né? Então, a frasezinha que eu botei ali só basicamente fala isso, né? Então, que as regras do desenho institucional definem quem tem o direito de ser representado, como os representantes são selecionados e também estabelecem o grau em que as instâncias estão abertas a públicos mais amplos. Então, enfim, né, por isso que eles querem avaliar os conselhos, para ver até que ponto o desenho institucional garante ou não, né, que isso seja de fato uma instituição participativa. Me perdi um pouquinho. Então, os autores, eles constroem esse índice de efetividade da participação, né, IEP, que é para medir essa efetividade dos conselhos de assistência social. E eles fazem isso conversando muito com a bibliografia e também com base nesse censo, né, do SUAS lá de 2012.
Então, o índice, ele é composto por 3 indicadores, né? Que é o indicador de institucionalização, então, para medir o grau de institucionalização desses conselhos, o indicador de deliberação, que vai medir a abrangência e as condições de deliberação, e também o de representação, que vai medir a qualidade da representação, né? Enfim, dentro dos conselhos. Daí aqui eu coloquei só um print aqui dos quadros que eles trazem no texto, né? Porque então cada indicador é formado por diversas variáveis, né? E o que eles fazem então é avaliar, é medir, né? Se os conselhos de cada município estão, enfim, qual é o nível deles dentro de cada indicador a partir das variáveis. Então, por exemplo, qual o instrumento legal que criou o conselho? Tudo isso eles fundamentam teoricamente, né? Porque que isso é uma coisa que tem um peso baixo, né? Então importa, mas importa menos, por exemplo, do que essa outra aqui. O conselho possui secretaria executiva. Isso tem um peso mais alto porque isso implica que a institucionalização seja maior, enfim, que exista uma estrutura mais robusta dentro desses conselhos. Aqui também, né, no quadro 2, então, é o de deliberação, é a mesma coisa, né? Então, o conselho tem comissões permanentes, isso é uma coisa que eles falam bastante, né, questionando, assim, explicando que isso é uma coisa importante, porque as comissões permanentes, elas permitiriam, por exemplo, assim, um debate mais qualificado, né, sobre determinados assuntos. Não tendo comissões permanentes, os debates acabam ficando superficiais, porque não tem ninguém dedicado a estudar de verdade aquele assunto com afinco. E o quadro 3 fala da representação. Então, aqui as variáveis, né, que eles usam para medir. Então, por exemplo, como são eleitos os representantes da sociedade civil. É uma coisa que é bem importante para ver se a representação é boa ou não, enfim. Deixa eu ver. Desculpa. Então, na parte seguinte do texto, os autores eles explicam basicamente o cálculo, né, que eles fazem para calcular esse índice. Mas eu acho que é uma coisa muito complexa para apresentar, assim, né? É bem interessante para quem tem interesse nessa metodologia, mas eu não ia ter capacidade, eu acho, de explicar, assim, então eu achei melhor só passar essa parte. Enfim, né? Então, tendo calculado o índice de efetividade da parte de participação, os autores mostram os resultados de diferentes formas, né? Então, eles focam tanto na distribuição territorial quanto na distribuição populacional dos índices, né? Então, só explicando aqui um pouquinho, eu trouxe ali o que eles entendem, né, como a distribuição populacional. São as cidades de pequeno porte, que é até 20 mil habitantes, a de pequeno porte 2, que é de 20 a 50, médio porte, que é de 50 a 100, as cidades de grande porte, que vão de 100 a 900 mil habitantes, e as metrópoles, que são acima disso. Isso enfim, né, um número do IBGE que eles usaram. E, enfim, eles também trazem daí diversas análises, assim, sobre diversas perspectivas, mas eu achei melhor trazer só, assim, o essencial disso. Então, ali falando da distribuição territorial, né, eles chegam à conclusão de que o maior número de municípios com a classificação baixa se concentra na região norte, e daí uma coisa que eles dizem, enfim, que pode ter ocasionado isso é o fato de que a implantação desses conselhos de assistência social na região norte é um pouco mais recente do que no sul, por exemplo, onde o IF é maior. Então, isso é uma coisa que pode ocasionar, né? Eles falam, então, que o fato de não estar consolidado, não ser uma instituição antiga, digamos assim, pode fazer com que ela seja menos efetiva. Basicamente isso. Outra coisa que eles apontam é sobre a distribuição populacional, então, que quanto maior o porte da cidade, maior vai ser esse índice, né? Então,
mais vai ter institucionalização, representatividade e deliberação. Isso é bastante óbvio, né? Porque então, quanto maior a cidade, maior vai ser a demanda por participação, né? Não que cidades pequenas não tenham essa demanda, mas isso tende a ser mais forte nas cidades grandes mesmo, até porque cada cidade só tem um conselho de assistência social, pelo que eu entendi. Então, não tem como pensar que, sei lá, em São Paulo, em Porto Alegre, isso não vai ser uma coisa com uma demanda maior do que numa cidade pequena, né? E até só lembrei agora de comentar que eu fui procurar o Conselho de Porto Alegre e é engraçado que está super desatualizado o site, está naquele site antigo da prefeitura ainda, e a última vez que foi botado alguma coisa, eu acho que foi tipo alguma ata de 2020 ou 2021, mas é uma coisa muito mal cuidado assim no site, não tem nada assim, sabe, de muita informação recente para as pessoas, enfim. Daí eles até têm a tal das comissões, mas não está atualizado, eu acho, o horário das reuniões e tal. E, enfim, né? Interessante isso. Tá. E daí, depois deles fazerem essas análises, né, por território e população, eles desagregam os indicadores e analisam por indicador. Então, pensando no indicador da institucionalização, né, eles entendem, a partir de todos os dados que eles trazem, que houve, né, desde a década de 90, um enraizamento institucional dos conselhos nos municípios, embora ainda existam muitas desigualdades, né, tem muita coisa que devia acontecer institucionalmente, não acontece. Daí um exemplo é, por exemplo, a criação de regras, né, porque, enfim, pelo que eu entendi, assim, da leitura, é responsabilidade dos conselhos avaliar, né, quais entidades daquela cidade vão entrar como assistência social, né, e então tem cidades que esses conselhos não fazem não criam um regimento, né, para padronizar isso, assim, fica uma coisa meio aleatória, né, eles colocam quem eles querem como entidade de assistência social, né, enfim, isso não devia acontecer dessa forma, mas acontece em vários municípios. Mas, de qualquer forma, eles entendem que essas instâncias estão reconhecidas no interior do aparelho estatal, né? Enfim, pelos dados que eles trazem, enfim, né? Apesar de ter esses problemas, mas é uma coisa que está bem disseminada já. Sobre os indicadores de deliberação, também, assim, é uma coisa que tem dois lados, né? Tem algumas coisas que são realmente deliberadas na maioria dos conselhos dos municípios, né, por exemplo, a proposta orçamentária, porque é uma coisa que então envolve uma coisa anual, né, a proposta orçamentária do executivo, e o município não vai receber a verba sem que o conselho delibere sobre essa verba. Então, acaba que eles conseguem se articular, esses conselhos, para fazer essas deliberações. Mas, por outro lado, eles destacam que a falta dessas comissões permanentes dificulta a operacionalização da política nacional de assistência social. E isso é ruim na medida em que a política nacional, né, de assistência social, ela é através da operacionalização dela que a gente consegue passar enfim, dessa imagem assim que a gente tem de assistência social como filantropia para a política pública, né, para transformar de fato em política pública. E isso não é realizado porque não existe uma capacitação de verdade dentro desses conselhos. Ou pelo menos não existia em 2012, né? Talvez isso tenha mudado. E daí, falando então do último indicador, que é o de representação, eles também botam, né, dois pontos, assim, por um lado, a representatividade tem ocorrido, falando assim da sociedade civil, né, a sociedade civil, ela fica ali de igual para igual ou até mais do que o governo dentro dos conselhos, né, então tem mais gente da sociedade civil do que do governo ali dentro dos conselhos, mas por outro lado isso é muito elitizado, né, não existem muitos caminhos, isso não é muito divulgado para que pessoas de fora desse ambiente participem. Então, acaba que igual fica muito restrito ali para um grupo de pessoas que já tem contato, enfim. E isso, eu não sei, assim, se as pessoas concordam, mas eu fiquei pensando, assim, que é verdade, porque, sei lá, né, a gente estuda ciências sociais, a gente se interessa por esses assuntos
e eu nunca ouvi falar nem aqui, nem na minha cidade, que é Gravataí, de um conselho de assistência social, ou de como eu posso fazer para participar, enfim, nem de assistência social, nem de outros tipos, né? Talvez do orçamento participativo aqui em Porto Alegre, mas ainda assim são coisas pouco divulgadas, né? Então, a representação existe, mas ela não é colocada ali para jogo para que os grupos sociais diferentes consigam mesmo ser representados e, enfim, participarem. E, enfim, assim, a apresentação do texto é isso. E daí eu só queria comentar também que eu achei muito interessante a metodologia, assim, achei legal pensar que numa coisa tão de humanas, digamos assim, dá para fazer uma análise assim tão exata, né? Porque, enfim, eles partiram de dados e tal, mas ao mesmo tempo está muito desatualizado, né? Então, fiquei pensando assim, se tem alguém pesquisando, enfim, e fazendo uma análise disso hoje, porque de 2012 para cá mudou muita coisa, né? Como já foi dito ali na aula. E provavelmente não está assim, né? E eu fiquei pensando daí se todo esse desaparelhamento que aconteceu e está acontecendo faz com que os conselhos talvez sirvam para a população reivindicar alguma coisa, ou se eles também são mais desaparelhados do que eles já eram. E, enfim, né? E outra coisa que eu queria comentar é que o texto é interessante, mas achei ele extremamente chato de ler, porque ele tem muito dado, e por isso que eu não quis ficar trazendo muito dado aqui, porque eu acho que a gente só se perde falando de dado e não fica meio abstrato para visualizar as coisas. Eu acho que é isso. E se eu falei muito rápido, desculpem. Tá bom, Júlia? Muito bem. É muito importante, assim, a gente frisar que os textos, né, selecionados, eles são produto de um trabalho de pesquisa acadêmica, né? Não são de, enfim, divulgação e tal, então é natural que eles sejam, talvez, à primeira vista, um pouco áridos, porque eles têm a obrigação de ser, de cumprir requisitos, né, que faz parte da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, e necessariamente eles trazem tanto mobilizam questões de ordem teórica, mas também de ordem empírica, né, da realidade dos fatos. Mas certamente teria muitas outras questões, né? E me parece que é importante assim ressaltar que, pelo menos nesse último caso, né, Júlia, como eu disse, se trata da área da assistência social a partir de uma pesquisa feita com dados nacionais, o que é um mérito muito grande porque tentou ir além dos estudos de caso, né, como tu mesmo frisou. Claro que os estudos de caso, como metodologia de pesquisa, são interessantes, são importantes, né? Eles trazem conhecimento, ainda mais se utilizarem metodologias de comparação ou né, que permite fazer uma comparação de casos tal, a partir de algumas variáveis ou de realidades distintas. Então, eles são interessantes. Mas, neste caso, como existe uma realidade nacional com dados produzidos, inclusive da própria política pública, né, censo e tudo isso, como existem outras áreas, saúde, educação básica, né? Aliás, aquele MUNIC, né, do IBGE, que são dados sobre as cidades, tem muitos dados interessantes que permitem fazer esse tipo de pesquisa. Ou seja, uma pesquisa que pega o conjunto, né, dos dados municipais. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Nem todos têm esses dados, mas uma grande maioria, né, mais de 90%, e produzir uma metodologia que consiga, como neste caso, estabelecer um roteiro de questões, né? Acho que foi muito bom que tu trouxe nos slides um print assim daquele roteiro, né? Nas 3 dimensões, para a gente perceber a sofisticação metodológica que é fruto de um trabalho, né? De um trabalho acadêmico, enfim, para tentar conhecer um pouco mais esta realidade
ao mesmo tempo propondo dimensões a partir, né, deste índice composto de efetividade participativa, enfim, efetividade deliberativa, né, e ao mesmo tempo trabalhando com as características municipais que são diversas, são diferentes. Então, é algo muito, muito bom, muito produtivo, interessante, porque leva, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da gestão pública, né, a conhecer mais esta realidade de uma política nacional que é relativamente nova na história brasileira, que é a prestação de assistência social, né? Então, acho que isso pode até, provavelmente não estar muito atual, mas eu diria sim que, claro, tem as questões orçamentárias e de recursos e o próprio contexto, que não é muito favorável ao exercício da democracia participativa, mas eu não acredito que tenha diferenças tão grandes, é uma suposição, né? Porque é uma política pública obrigatória, né? que recebe recursos nacionais e locais e que tem nos conselhos municipais, como é o caso da saúde, da educação fundamental, né, a obrigação de prestar políticas nesse sentido. Então, acho que é muito interessante. Em relação ali à tentativa, né, de avaliação do primeiro texto, ele tem um pouco mais assim, de densidade, até teórica, discussão sobre arcabouços, né, ou melhor dizendo, focos de análise do significado, enfim, o significado democrático dos conselhos, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão e uma proposição importante baseada nessa questão da chamada efetividade da participação, né? Porque depois de um tempo de execução, a partir da redemocratização do Brasil e a partir da própria experiência prática dos conselhos em geral, né, o meio acadêmico, junto com o meio governamental, né, passou a ter esse desafio no sentido de avaliar, né? Como sabemos, ainda, lamentavelmente, o Estado brasileiro, os governos do Brasil, não são muito aparelhados no sentido de incorporar no ciclo das políticas públicas essa questão da avaliação, né? Elaboração, execução, monitoramento e avaliação. Então, ainda precisamos avançar muito comparativamente com outros países neste quesito da avaliação, o que é fundamental para avaliar as políticas públicas em geral, né? Então, apesar de ser uma discussão que ainda precisa se consolidar muito mais no Brasil, né, já existe uma realidade prática, né, de execução e precisa avançar nesta questão de como avaliar as políticas públicas, sendo que um dos critérios para essa avaliação é a questão da participação social ou da participação da sociedade em geral, por meio da sua representação, das suas organizações, entidades, nessas políticas públicas específicas, né? Então, Luane, seria muito interessante, a partir do que tu trouxe, né, extrair dali, de maneira sintética, alguns elementos, porque se faz necessário, né, neste exercício de aprendizagem que a gente adotou aqui, né, como um dos objetivos da disciplina, aprender também a sintetizar, né, o que é dito, argumentado, tratado num texto e colocar de uma maneira, digamos, acessível, sintética, as ideias principais, que não são o texto integral, são só as ideias, né? Na medida em que isso também é um exercício de aprendizagem. É importante como aprendizagem da formação de vocês como acadêmicos, né? Então, eu acho que apesar de uma certa aridez, existem elementos ali no texto, Luane, que
podem ser sintetizados e apresentados com uma maneira, digamos, acessível, para que a gente capte as ideias fundamentais e passe a tratar e a discutir sobre elas. Então, para nós aqui trocarmos ideias e nos encaminharmos para o final do encontro de hoje, se fosse presencial, eu poderia fazer algo que a gente faz, né? No sentido de, em algum tempo, por exemplo, aí em meia hora, 20 minutos, um trabalhinho assim, em grupo, para dizer, bom, vamos fazer um roteiro daquilo que seria importante para destacar no sentido de avaliar conselhos de políticas públicas, né? O que vocês achariam que seria importante, pegando esse exercício trazido pela literatura, pela experiência prática e tal, como sendo um roteiro mínimo de avaliação da importância dos conselhos, do que eles fazem e do que a gente acharia como sendo importante para elaborar um roteiro no sentido de avaliar, né? Acho que este é a aprendizagem e é o que deve ser buscado quando a gente discute, por exemplo, a questão dos conselhos de políticas públicas e de direitos em geral, né? Claro, ressaltando que eles têm as suas especificidades temáticas, né? Por isso a gente fala em conselhos de políticas públicas e de direitos. Por que essa diferenciação? É uma forma de contemplar, né, uma certa diferença quando nós estamos tratando de conselhos de políticas públicas específicas, e neste caso, inclusive, obrigatórias, né? Assistência social, saúde, educação, enfim, né? Ou quando nós estamos tratando de políticas públicas oriunda da pauta de direitos, né? Então, isso digamos, proposto um pouco para ressaltar essa diferença. O que seriam esse segundo bloco? Seriam esses conselhos que foram criados a partir de demandas de variada ordem, que diz respeito a questões ou identitárias ou a questão de direitos, por exemplo, a questão da criança e do adolescente. Também é obrigatório, né, a existência de conselhos, no caso, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive por meio de eleições municipais para eleger aqueles que deverão fazer parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Isto é fruto do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é muito importante na história, né, da democracia brasileira, na história da construção no Brasil de política pública para a criança e o adolescente, né? Então, não só tem o conselho, mas também existe o momento da eleição daqueles que serão representantes, que farão parte, por meio de eleições, né, que deverão, por meio de um mandato, né, estar ali prestando serviço e atendendo questões da política para criança e adolescente, né? Inclusive recebendo remuneração para exercer de forma mais, digamos, autônoma e relativamente livre, né? Do ponto de vista de tempo a ser dedicado para essas áreas. Mas, além disso, essas outras áreas, por exemplo, a questão dos direitos da mulher, a questão de gênero e de orientação sexual, a questão étnica, racial, enfim. Por exemplo, as grandes cidades, como é o caso de Porto Alegre, têm cerca de quase 30 conselhos. Porto Alegre tem 29 conselhos. Em funcionamento, mais ou menos regular, com variações, cerca de 26 conselhos, né? E digamos, são conselhos que têm importância, têm relevância, e talvez uma prova cabal disso seja o momento atual, onde a gestão, né,
por meio de uma posição pública do prefeito, entendem que os conselhos têm muito poder e há uma intenção de diminuir o poder dos conselhos, né? Como foi a declaração do atual prefeito Sebastião Melo, na ocasião dos 250 anos de Porto Alegre, a semana passada, né? Numa entrevista para o site Matinal, ele deixou explícita essa ideia de que, segundo as palavras dele, né? Para que prefeito se os conselhos têm poder de decisão e tal? Revelando claramente uma ideia da democracia nos moldes elitistas, né? Ou seja, não ampliados, não participativos. Seria voltar aos moldes elitistas, por isso nós tratamos das teorias sobre a democracia, voltar aos moldes elitistas pré-Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, ela definiu marcos que não são restritos a essa ideia da democracia elitista, né? É um marco muito mais, digamos, vinculado a uma ideia de democracia ampliada, que supõe a representação política eleitoral complementada com a participação cidadã, a participação social, a participação da sociedade civil em geral, né? Então, inclusive, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, um projeto de lei para retirar o poder dos conselhos municipais, em especial da saúde e da educação, né? Porque, digamos, são conselhos onde existe uma forte resistência à adoção de certas políticas de austeridade, certas políticas do ideário neoliberal, que prevê, inclusive, aquela ideia da parcerização, contratação, privatizações, quer dizer, tudo que está em jogo no momento histórico do país em relação aos projetos que estão em disputas, né? Então, o projeto político neoliberal, ele quer se valer, né? E para isso ele precisa, de alguma maneira, assumir um certo caráter conservador e autoritário e elitista, que não consegue conviver com a participação cidadã, com a democracia participativa em geral. Então, é um exemplo, né, concreto aqui, e não é o único, né? Certamente, inclusive, na gestão anterior, foi encaminhado também um projeto de lei que pretendia alterar a lei orgânica de Porto Alegre. Este projeto não andou, né, até por uma resistência dos conselhos e de movimentos sociais e de alguns partidos políticos, enfim, alguns vereadores também. Eu até coloquei aí no chat, né, este livro que foi elaborado por alguns conselhos de Porto Alegre por iniciativa do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. Quem quiser pode acessar ele em PDF, um e-book, né, que traz ali a história, enfim, de alguns e principais conselhos da cidade, assim como pode acessar o perfil no Facebook, que está colocado aí também, que é organizado pelo Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, né, que é um fórum que tenta articular o conjunto dos conselhos da cidade no sentido de valorizar a participação dos conselhos e criar condições para que essa rede da democracia participativa seja valorizada e ouvida, algo que está sempre em questão, né, dependendo de certos contextos políticos nos municípios. Então, eu gostaria de ressaltar isso, trazendo aí, levando em conta também o que foi trazido pelos textos, né? Quer dizer, se trata de algumas dimensões ou variáveis importantes quando a gente precisa avaliar os conselhos, seja a partir de estudos de caso, seja a partir de dados nacionais, e aí é uma sofisticação necessária, né? Ou seja, tanto por métodos qualitativos como por métodos quantitativos, ou por métodos complementares, né, quantitativos e qualitativos,
que pode, e é interessante, quando é possível, adotá-los, né? A gente pode, né, baseando-se em vasta literatura hoje, estabelecer alguns roteiros que tratam de avaliar esta realidade da representação, da deliberação, da institucionalização dos conselhos em geral, né? Então, pelo menos essas 3 dimensões, ou seja, quem participa, como são selecionados, né? Qual é o grau de igualdade da participação, pensando aqui naquela ideia das teorias democráticas, como foi trazidas pelos textos. E nós vimos lá no início da disciplina aqui as principais vertentes que abordam, né, a democracia e tal, né? Qual é o grau de institucionalização dos conceitos? Ou seja, eles são reconhecidos formalmente, existe um regimento interno, existe atas, existe condições administrativas para eles funcionarem, né? Isso é importante, porque diz respeito, digamos, ao grau de institucionalização dos conselhos como uma forma de participação cidadã e de democracia participativa, né? Como ele funciona na prática em termos de abordagem daquela determinada política pública. Ele trata o quê? Ele delibera, né? Como é esse procedimento todo? Qual é o grau de poder real que ele tem? E quais são as consequências práticas naquela determinada política pública, né? Nem sempre é fácil, nem sempre se consegue avaliar o grau de efetividade daquele conselho. Ou seja, quais são as consequências práticas de não só de elaboração, mas na execução daquela determinada política pública, né? Então, para isso é importante estabelecer parâmetros que, mediante um roteiro, seja capaz de avaliar. Então, tanto na dimensão da representação, ou seja, quem participa, tanto como representantes governamentais ou estatais, como representantes dos demais setores da sociedade. Por exemplo, na saúde, tem o setor que representa os prestadores de serviço, que são os hospitais, sejam públicos ou privados, e por aí vai. Assim como os trabalhadores da área, né? Os profissionais da área, a população em geral, quer dizer, né? Por aí vai. Ou seja, quem participa e como foi selecionado. Isso diz respeito ao desenho institucional. Quais são as regras do jogo? E isso nos diz o quão democrática é essa instância, se ela consegue incluir setores ou não, né? Lembra a discussão que nós fizemos sobre quais são, enfim, os determinantes da participação, né? Quem é incluído, quem não é, como participa, etc. Ou seja, a questão da institucionalização, né? Até que ponto é reconhecida essa participação, até que ponto ela é formalmente estabelecida, e isso nos diz a importância política e administrativa dela, né? E, por outro lado, como ela trabalha no sentido de discutir, deliberar e quais são as suas consequências. Então, essas dimensões da representação, porque os conselhos, gente, quando a gente fala em representação, é porque eles não trabalham com a democracia direta, né? Diferente de outras modalidades. E nós veremos, por exemplo, na semana que vem, com os orçamentos participativos, né? Eles têm representação, os orçamentos participativos, mas também têm momentos de participação direta. Os conselhos, na sua grande maioria, embora alguns estejam vinculados a momentos mais amplos, por exemplo, com as conferências, que também nós veremos, né? Na sua grande maioria e na sua grande maioria do tempo, ele está lidando com representação. Ou seja, são entidades, organizações, setores que são selecionados para que haja representantes escolhidos que vão representar, né, aquele determinado setor, enfim, nos conselhos. Então, veja,
também é uma instância de participação civil por representação. Assim como a democracia parlamentar se dá por representação política, né? São eleitos representantes que formam os fóruns da democracia legislativos ou executivos, né? Então, os conselhos são instâncias de representação da democracia participativa, né? Então, dimensões da representação, dimensões da institucionalização e dimensões da deliberação, ou seja, da discussão, como ela é feita, em que bases, né? Se essa discussão, digamos, é realmente democrática ou se existe coerção, enfim, questões que dizem respeito à dinâmica deliberativa, ou seja, a dinâmica democrática da existência daquele espaço que é representado pelo Conselho. Então, são essas questões, as principais, não são as únicas, que estão em jogo no processo de avaliação dos conselhos como sendo as principais instituições participativas criadas no Brasil, né, a partir da redemocratização. Não que não existissem antes. Os conselhos, inclusive, existem desde do Estado Novo do Getúlio Vargas, da década de 30 do século passado. Mas eram conselhos formados por governantes, né? Por exemplo, os secretários de saúde formavam um conselho nacional. Quer dizer, não eram conselhos democráticos no sentido de ter a participação da sociedade em geral, né? Então, isso veio, enfim, na sua dinâmica e tal, e passando, né, pela história republicana brasileira e tal, e isso até que, a partir da década de 70, e com a transição à democracia na década de 80, e com a redemocratização, né, foi crescendo a ponto de se tornarem espaços previstos constitucionalmente. Ou seja, os conselhos são previstos na nossa Constituição, né? E é claro que, por exemplo, nesse caso aqui de Porto Alegre, quando o prefeito quer reduzir o poder dos conselhos, ele está revelando o quê? Uma disputa em torno desses espaços. Se eles vão ser apenas um enfeite, quase, meramente consultivos, ou se eles vão ter algum grau de importância na democracia local, né? Então, é isso que está em jogo. Mas, bem, ainda temos alguns minutos aqui, para além da Júlia e da Luane, né? E também com a Júlia e com a Luane, discutir aqui, trocar alguma ideia a respeito disso. Espero que vocês tenham lido ou que, enfim, conheçam um pouco essa temática dos conselhos em geral. Então, gente, o que, enfim, vocês gostariam, ou alguém gostaria de fazer perguntas ou fazer questões relacionadas a esse tema dos conselhos, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li o texto é sobre os fatores endógenos e exógenos, quando a gente pensa sobre que vários fatores sociopolíticos têm muita relação com todo esse cenário. E uma coisa que eu fiquei pensando é sobre o projeto neoliberal e o projeto democrático participativo. E essa visão, por exemplo, do prefeito de Porto Alegre, ela estaria voltada mais ao projeto neoliberal, ou se até alguma coisa mais restritiva, antidemocrática. Sobre a mensuração da quantidade e qualidade das IPs que já existem nos municípios, sobre os 4Ds da participação, achei bem interessante. E quando fala sobre os fatores exógenos, que
além das questões sociopolíticas, tem outras questões envolvidas, mas queria perguntar para o senhor sobre como que se dão esses conselhos, porque tem uma parte do texto que fala sobre as pessoas poderem poderem argumentar emocionalmente ou com posicionamentos afetivos, com exemplos textuais. Então, isso não ficou muito claro para mim na hora da leitura, eu não entendi como se dá exatamente essa argumentação. E acho que é basicamente isso para iniciar um pequeno diálogo aqui. Certo. A tua primeira, uma questão muito importante, porque é uma constatação no sentido de que o projeto neoliberal, né, o ultraliberal, ele vem adotando cada vez mais um caráter autoritário, porque esse projeto supõe, né, uma série de questões que dizem respeito à concepção de um Estado mínimo, um mínimo Estado, né, criando, digamos, um antagonismo ou uma dificuldade de conviver, uma contradição com mecanismos participativos que exigem não só o alargamento de políticas públicas para atender demandas, mas também uma participação maior na elaboração e definição, né? Portanto, é uma contradição, digamos, que se forma, e isso é bastante evidente no caso de Porto Alegre, nos últimos tempos, né? No sentido de que a implementação de um projeto de caráter neoliberal, ele se choca com aspirações, com demandas e com desejos de ampliação de políticas públicas que, inclusive, devem atender a questões de direitos da cidadania, uma série de questões nesse sentido, né? Então, não é automático, mas é bastante observável esse sentido de que, digamos, o projeto neoliberal é um projeto assentado na visão, digamos, de ações mínimas por parte do Estado e, como nós sabemos, a dimensão social da cidadania, na história da cidadania moderna, né, iniciou pelos direitos políticos, pelos direitos civis, depois direitos políticos, por fim, direitos sociais. A ideia, né, as três dimensões que constituem a noção moderna de cidadania, na história ocidental, do Estado moderno ocidental. E esta dimensão social da cidadania, que diz respeito ao estado de bem-estar social, né, ela é questionada quando surgiu, digamos, a onda neoliberal, na medida em que este projeto neoliberal ele prevê a supressão de direitos sociais, né? Então, aí não só um choque com o alargamento da cidadania na sua dimensão social, mas também com a dimensão política participativa, porque é o meio de a cidadania fazer valer os direitos sociais, digamos assim, né? Então, acho que é um aspecto muito interessante que tem se revelado assim, bastante forte nesse sentido, ou seja, esta relação, né, entre o projeto neoliberal de supressão de direitos, de diminuição do papel do Estado, o quanto isso, de alguma maneira, exige um certo caráter autoritário, por exemplo, no caso do Brasil, de nos levar a uma situação pré-constituinte de 88. Né? Porque a Constituinte de 88 ela abriu, digamos, um novo momento onde direitos sociais e cidadania estão vinculados à participação cidadã. Né? Então, aí é um aspecto muito importante. E em relação a outras questões, eu acho que a Júlia poderia também falar um pouco, né, sobre essas questões que tu levantaste, Helena. Não sei se tu gostaria, Júlia. Ou a Luane, né, em relação aos 4Ds aí. E eu não sei se eu entendi direito, mas esses 4Ds eles estão muito relacionados ao título do texto, que fala sobre
sobre esse contexto ser multidimensional. Então, tendo densidade, diversidade, durabilidade e deliberação, além de todos os outros vários fatores que contextualizam tudo isso, eu acho que está muito voltado a esse fator. Quando fala sobre densidade, a quantidade de IPs que existem, e pensando no contexto de Porto Alegre, como a Júlia falou, não são fatores muito levantados, que apesar de existirem, não são divulgados para a sociedade. Então, a participação social, ela existe a possibilidade de participar socialmente, mas não necessariamente isso é divulgado para a população, e a população não tem as condições necessárias para efetivar essa participação. Na diversidade, quando se fala sobre a variedade e o número de políticas públicas que se tem, sempre com base nos últimos 12 meses, em termos de avaliação e análise. A durabilidade é pensar no quanto esses conselhos eles realmente se fazem eficientes durante um determinado período de tempo. E a deliberação sobre as dinâmicas de interação. E aí entra o questionamento que eu fiz, porque teve uma parte do texto que fala diretamente sobre sobre o termo deliberação e como os deliberantes eles utilizam de várias artimanhas, digamos assim, para conseguir convencer os outros a partir dos seus próprios argumentos, enfim, e conseguir desempenhar as suas próprias ideias. Importante essa questão levantada do exógeno e endógeno, né? Uma tentativa assim de avaliar, digamos, o funcionamento, o papel dos conselhos, né? Não só pela sua dinâmica interna, digamos, mas também a partir de outros fatores que influenciam a própria dinâmica deliberativa ou o próprio processo de funcionamento e decisão do conselho, né? Então, por exemplo, aqueles conselhos ou aquela política pública que depende de recursos orçamentários, né? Então, o orçamento ele é um fator exógeno que vai estar, de alguma maneira, condicionando e influenciando a dinâmica de decisão, enfim, de tomada de decisões tal do próprio conselho. No caso aqui de Porto Alegre, até eu acho que eu falei no último encontro e tal, a Casa dos Conselhos, né? Que foi decidida, aprovada e foi, enfim, realizada. Por quê? Para quê? Né? Para que no mesmo lugar, né, houvesse uma infraestrutura administrativa e material capaz de dar suporte para o funcionamento dos conselhos, né? Então, isso não é uma dinâmica endógena do conselho, é algo que diz respeito às condições administrativas, de gestão, materiais, para que uma instituição participativa, como os conselhos, funcionem também, né? Quer dizer, é preciso uma infraestrutura da participação, e isso, por exemplo, seria uma condição exógena ao funcionamento dos conselhos. Mas são importantes. Lamentavelmente, essa casa existe, muito bonita, uma casa antiga que foi toda reformada, tem um amplo saguão, assim, onde dá para fazer, né, utilizar para debates, etc. Mas ela não foi aparelhada e não vem sendo aproveitada pelo Fórum dos Conselhos da cidade, né? Então, revela limites nesta implementação desta dimensão participativa da democracia em Porto Alegre. Desculpa, pode falar. Não, pode. Não, eu só ia comentar que quando eu dei essa pesquisada sobre os conselhos, o Conselho de Assistência Social aqui de Porto Alegre, daí eu vi que tinha uma página no Facebook também, né? Daí eu entrei e a capa da página, assim, era uma foto de, acho que eram algumas pessoas que participavam do conselho, segurando umas placas dizendo que o Bolsa Família era do povo, alguma coisa assim, defendendo o Bolsa Família. Mas a última vez que tinha tido qualquer atualização foi em 2016. E daí eu fiquei pensando nisso, assim, né, que
A princípio, ok, né? Tem uma representação legal da sociedade civil, né? Mais de metade da representação é da sociedade civil. Só que é bem isso, assim, qual é a sociedade civil que está ali dentro, né? Porque então agora é o tipo de coisa que está totalmente desativado. No momento que que a população mais tem acesso à internet e tal, que daria para fazer, enfim, daria para todo mundo participar disso, sabe? E não é feito, enfim, porque é o tipo de coisa que as pessoas que estão lá não defendem, né? É o que eu estou supondo, mas pelo que a gente sabe, assim. Então, é uma coisa que é só deixada de lado, enfim, eles preferem nem falar o que eles estão fazendo lá, porque é contra essa lógica que, então, pelo menos por um tempo, deu para ver, assim, que tinha, né? De, defender o Bolsa Família, defender o que a assistência social tem que defender mesmo, né? Só lembrei disso, assim. Sim. E uma das questões mais relevantes deste balanço e que teria que ser pensado aí digamos, numa mudança positiva na democracia brasileira, é essa questão da divulgação, né? E os laços que precisam ser construídos e inovados com a população em geral, né? Porque, como tu disse, quer dizer, como os conselhos são por representação, ou seja, não é uma prática que tu pode fazer assembleias e grandes, não funciona assim, né? Claro, eventualmente, a cada momento, tal. Por isso a ideia das conferências são interessantes, ligadas aos conselhos, né? A cada ciclo anual, bianual, enfim, que são estabelecidos, é interessante fazer uma grande conferência e tal, enfim, animar e debater e tomar decisões. Mas, em geral, esses conselhos são por representação, né? E aí a população, em geral, não toma conhecimento disso. E a própria prestação de contas e os vínculos dos conselheiros com as suas bases, com a sua representação e com a população em geral, ela realmente, na nossa história, isso foi uma das grandes limites, inclusive na era de ouro aí das últimas décadas, quando cresceram os conselhos nacionais e muita coisa e conferências. Mas, assim, jamais se utilizou de verba para publicidade, muitas vezes, publicidade que eu digo não é marketing, é informar a população e motivar a população, né? Nunca se utilizou, nunca não, quase nunca, tem municípios que são diferentes, acho que até Porto Alegre tem uma história interessante aí, um tempo atrás, mas enfim, de dar conhecimento para a população sobre o que fazem os conselhos, o que eles, quais as decisões que eles tomam, como é que isso é importante, enfim, realmente. Né? Então, acho que é um grande limite e algo que teria que ser, digamos, tratado, né? Porque, claro que isso por si não vai resolver, mas pelo menos, né, a publicidade, no sentido da publicidade da função pública, né, que é um princípio da função pública, dar publicidade, informar, né, dar conhecimento, tornar manifesto, né, isso é um grande limite, assim, que precisa muito avançar nesse sentido, para, enfim, possibilitar com aquelas organizações, aqueles indivíduos e pessoas possam não só conhecer, mas talvez participar. E essa questão dos usos das tecnologias de informação e comunicação, né? Internet, não só site é o beabá, né? Mas acho que teria que se pensar cada vez mais na ideia da democracia digital, né? Como se utilizar desses meios para poder não só dar conhecimento, mas fortalecer esses processos setoriais que têm os conselhos cumprindo um papel importante. Assim. Eu acho que hoje esse é um... Perdão, não, já falei demais. Hoje esse é um dos maiores problemas das políticas públicas no Brasil, porque por mais que existam, elas não são divulgadas da maneira que deveria. Até em outras cadeiras, quando eu pesquiso algumas coisas, eu penso, nossa, isso existe. Existe, só que eu nunca fiquei sabendo, isso nunca chegou até mim. E se não chegou até mim, que tenho internet, que tenho acesso à informação, como que vai chegar às pessoas que deveriam saber sobre isso, né? Exatamente. Acho que esse é um grande desafio para quem dá importância para
para não só políticas públicas, enfim, gestão em geral, mas também para participação cidadã, né? Muito importante mesmo. Acho que todos nós estamos meio que desafiados, assim, e principalmente as universidades, né? Que trabalharam e trabalham muito com isso, assim, realmente é um ponto. Pois é, gente, fomos um pouco além aqui do programado, mas então agradeço a Luane e a Júlia, né, pela apresentação hoje, pela contribuição aqui para o nosso encontro. E ficamos, então, na semana que vem, é muito pouco num encontro para dar conta, por exemplo, dos orçamentos participativos, tal, que foi uma criação aí original do Brasil, né? Tem muita bibliografia e pesquisa sobre isso, mas vamos lá, né? Só a pretensão é de tratar um pouco disso e apontar algumas questões que já são de conhecimento da produção científica sobre isso, tá bom? Então, estão indicados aí os textos, né? E deixa eu ver aqui. Amelie e a Luísa. Ah. A Amelie não está aqui hoje. Eu vou fazer contato. Tá bom, gente? Então tá, obrigado, Júlia e Luane. Obrigado, Helena, pela participação. E qualquer coisa em contato pelo e-mail ou pelo Moodle. Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Bruno. Tchau.